7 verdades que muitos cristãos ignoram. Você acha que está faltando algo na sua caminhada com Deus? Já se perguntou se existe algo nas Escrituras que ainda não foi revelado a você? Algo que talvez tenha sido esquecido, ignorado ou simplesmente deixado de lado ao longo do tempo? Essa sensação inquietante que você sente agora pode ser um sinal. Um sinal de que você está pronto para ir mais fundo, pronto para ouvir o que muitos evitam, pronto para confrontar as 7 verdades que muitos cristãos ignoram. E eu quero te fazer um convite. Fique até o final deste vídeo, porque uma dessas verdades pode ser exatamente o que você estava pedindo a Deus. Pode ser a resposta que você buscou em orações silenciosas. Pode ser o passo que faltava para a sua vida espiritual despertar de vez. Se você acredita que a fé não pode ser vivida pela metade, se você sente que precisa se aprofundar mais nas verdades da palavra, se você está cansado de uma fé superficial e busca transformação real, então escreva agora nos comentários: eu quero a verdade de Deus. Não é por mim, não por este canal, mas como um sinal público de que você quer viver tudo o que Deus tem para você. Hoje, não vamos apenas falar de fé. Hoje vamos romper as camadas da religiosidade para encontrar revelações que estão na Bíblia, mas que a maioria prefere não enxergar. E isso não é uma acusação, é um alerta. Um alerta para quem está cansado de viver apenas na superfície. Um alerta para quem percebe que algo está errado, mas não sabe o quê. Um alerta para quem não se conforma em seguir um evangelho diluído, raso, frágil. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. Ainda tem sede, ainda busca respostas reais. A partir de agora, prepare o seu coração. Respire fundo. Pegue sua Bíblia, se puder. E se conecte comigo nessa jornada de revelações que vão confrontar, transformar e fortalecer sua fé. Que este momento seja marcado como um divisor de águas, porque quando a verdade entra, a mentira não pode mais permanecer. Era uma manhã nublada quando Samuel, um cristão fiel de 54 anos, acordou sentindo um peso no peito. Ele sempre foi um homem devoto, assíduo na igreja, conhecedor da palavra. Mas algo naquele dia parecia fora do lugar. Ele abriu a Bíblia com o coração apertado e orou: Senhor, me mostra o que eu ainda não vi. O que ele não esperava era que, ao longo daquela semana, começaria a enxergar o quanto sua fé havia se tornado automática. Samuel lia a Bíblia, mas já não a ouvia. Orava, mas sem esperar resposta. Ia à igreja, mas já não se emocionava. Era como se estivesse espiritualmente entorpecido. Foi então que ele teve um encontro com um pregador itinerante que naquela noite falou algo que mudaria sua vida para sempre. Muitos vivem como cristãos, mas ignoram as verdades que sustentam a fé. Essa frase bateu em Samuel como um raio. Ele voltou para casa, abriu novamente a Bíblia e decidiu fazer um jejum. Não para pedir bênçãos, mas para pedir discernimento. E foi nesse jejum que ele começou a enxergar verdades que estavam ali o tempo todo, mas que ele nunca havia encarado com profundidade. Um exemplo bíblico: o jovem rico no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 22, um jovem se aproxima de Jesus com uma pergunta sincera: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com os mandamentos. O jovem, com confiança, afirma já ter cumprido todos desde sua juventude. Mas então, Jesus vai direto ao ponto. Falta-te uma coisa. E é nesse momento que muitos cristãos fecham os ouvidos. Quantas vezes achamos que já fazemos o suficiente? Vamos à igreja, dizimamos, oramos, mas ignoramos aquilo que Deus realmente quer tratar. Nosso orgulho, nosso apego, nosso controle, nossas máscaras. Jesus não estava apenas pedindo que o jovem vendesse seus bens,
Estava mostrando que o coração dele não era do Senhor, mas do dinheiro. Essa é a primeira verdade que muitos cristãos ignoram. Fazer coisas boas não é a mesma coisa que estar rendido. Outro exemplo? Pedro andando sobre as águas. Ele pediu a Jesus para ir até ele. E Jesus disse: "Vem." Pedro foi, mas no meio do caminho olhou para o vento, tirou os olhos de Jesus e afundou. Quantos de nós começamos com fé, mas afundamos por medo, por dúvidas, por distrações? E quando afundamos, ainda nos perguntamos: onde está Deus? Mas a verdade é, foi a gente que parou de olhar para Ele. Muitos cristãos acreditam que estão firmes na fé, mas estão apenas caminhando com base em hábitos religiosos. Sabem os versículos, mas não vivem o amor. Cantam louvores, mas não perdoam. Dizem amém no culto, mas murmuram em casa. Defendem a Bíblia, mas ignoram os pobres, os oprimidos, os excluídos. E Jesus já dizia: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mateus, capítulo 15, versículo 8. Essa é uma das verdades mais difíceis de engolir, mas é também uma das mais libertadoras. Porque quando reconhecemos que não sabemos tudo, abrimos espaço para sermos ensinados. Voltando à história de Samuel, depois de semanas buscando, chorando, perguntando, ele não recebeu uma grande revelação mística, não teve uma visão, não ouviu uma voz audível, mas ele mudou completamente. Começou a orar como quem conversa. Começou a ler a palavra como quem escuta uma carta de amor. Começou a servir como quem entende que a cruz também é entrega. E então ele escreveu em seu diário: "A verdade me confrontou, mas também me libertou." Essa é a proposta deste vídeo. Não é te entreter, é te confrontar com amor. É te fazer olhar para dentro e perguntar: "Senhor, o que eu tenho ignorado na tua palavra? O que eu tenho racionalizado com desculpas religiosas? Que parte da minha vida ainda não te entreguei completamente?" Porque só quando reconhecemos nossas zonas de cegueira, Deus pode nos devolver a visão. E isso é o que está prestes a acontecer agora. Na próxima parte, vamos listar as 7 verdades que muitos cristãos ignoram e que podem transformar totalmente sua caminhada espiritual. Mas antes de continuar, escreva aqui nos comentários: "Senhor, me mostra o que eu não vejo." Essa será sua chave de rendição. Essa será sua porta para a revelação. Chegamos ao coração desta mensagem. É aqui que abrimos os olhos, enfrentamos o espelho e permitimos que a palavra de Deus nos revele aquilo que tantos evitam. Essas 7 verdades não foram inventadas. Elas estão na Bíblia. Claras, poderosas, mas exigem coragem para serem vividas. Vamos juntos? Verdade 1. Nem todo mundo que fala "Senhor, Senhor" vai entrar no reino. Jesus foi claro: nem todo aquele que me diz "Senhor, Senhor" entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Essa verdade é dura, mas necessária. Não é o título de evangélico que salva, não é a frequência na igreja, não é dizer amém que prova arrependimento. A vontade do Pai vai além de palavras. Ela exige rendição, obediência, humildade. Muitos falam de Deus, mas não vivem como filhos. E essa é uma verdade que a maioria prefere ignorar. Verdade 2. Ser cristão não é garantia de vida fácil. Quantos foram enganados pelo discurso da vida perfeita em Cristo? Mas Jesus disse: "No mundo tereis aflições." João capítulo 16, versículo 33. Ele nunca prometeu isenção de dor. Prometeu presença na dor. Cristãos que ignoram isso desanimam nas primeiras batalhas. Abandonam a fé diante da primeira frustração. Mas quem entende essa verdade, persevera.
Quem entende essa verdade, amadurece. A cruz vem antes da coroa. A luta precede a glória. Verdade 3. Existem coisas que parecem de Deus, mas não são nem tudo que parece abençoado é de Deus. O inimigo também se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Há portas abertas que são armadilhas. Há conselhos que soam espirituais, mas afastam do propósito. Por isso, precisamos de discernimento. Relacionamentos, ofertas, propostas, amizades, tudo precisa ser analisado à luz da palavra. Nem toda bênção é resposta. Nem toda resposta é direção. Verdade 4. O perdão não é uma opção, é uma ordem perdoar, não é sobre quem merece, é sobre quem obedece. Jesus foi direto. Se não perdoarem uns aos outros, também o vosso Pai não vos perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 15. Ignorar essa verdade é carregar correntes invisíveis. Cristãos feridos, rancorosos, endurecidos, vivem sob o peso que o perdão libertaria. Perdoar é um ato de fé. É dizer, eu entrego essa dor a Deus. É recusar ser refém da mágoa. A falta de perdão é uma prisão espiritual. Verdade 5. Muitos conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Deus. Existe uma diferença entre conhecimento e intimidade. Os fariseus conheciam as Escrituras, mas foram eles que crucificaram o Verbo vivo. Conhecimento sem amor gera arrogância. Conhecimento sem entrega gera religiosidade. Jesus não nos chamou para saber sobre Ele, chamou para estar com Ele. É possível ter Bíblia na mão e vazio no coração. Verdade 6. Ser salvo não te isenta de ser transformado. Muitos acreditam que aceitar Jesus é o fim da jornada, mas aceitar Jesus é só o começo. É preciso ser moldado, disciplinado, lapidado. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Há cristãos que se acomodam, param no arrependimento inicial, mas resistem à mudança. Mas Deus não quer só te salvar, Ele quer te transformar. A imagem do Filho não é só sobre onde você vai passar a eternidade, é sobre quem você está se tornando hoje. Verdade 7. Deus não aceita o primeiro lugar dividido. Ele não aceita meio coração, não divide trono, não ocupa um espaço entre outros. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Deus quer tudo, porque Ele te deu tudo. Mas muitos vivem uma fé parcial, servem a Deus quando dá, oram quando precisam, obedecem quando convém. E isso, querido, não é entrega. Quem vive com Deus, vive por completo. Conclusão da revelação central. Essas 7 verdades não são populares, não aparecem em cartazes, não rendem aplausos, mas são o fundamento de uma fé madura, sólida e autêntica. E talvez, nesse momento, alguma dessas verdades tenha doído em você, mas não fuja da dor, porque a dor da verdade cura, a dor da mentira corrói. Que o Espírito Santo te ajude a aplicar tudo isso com sabedoria, que você seja guiado à profundidade e não à aparência, que sua fé não seja de fachada, mas de essência. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho viver a verdade completa de Deus. Agora que você conheceu as 7 verdades que muitos cristãos ignoram, o próximo passo é o mais importante: aplicar, viver, incorporar. Por quê? Conhecimento sem prática é ilusão. E Deus não quer apenas que você saiba, Ele quer que você viva. Como aplicar a verdade? 1. A fé autêntica vai além das palavras. Você pode começar examinando seus frutos. Sim, frutos. Por quê? Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículo 20. O que suas atitudes revelam?
Suas palavras refletem o amor de Cristo? Seus relacionamentos são marcados por graça ou por controle? A fé autêntica se manifesta em gestos simples. Quando você ouve alguém com paciência, quando você escolhe calar em vez de ferir, quando você ama mesmo sem ser retribuído, a vontade do Pai não é um código, é um estilo de vida. Como aplicar a verdade 2? Cristão preparado para a luta, não só para milagre. Pare de fugir da dor. Ore assim: Senhor, me fortalece na dor, não apenas me livra dela. A cada crise, Deus está moldando você. A cada lágrima, Ele está cavando profundidade. Quando a luta vier, declare: estou passando, mas Deus está comigo. Quando a enfermidade vier, declare: não sou refém do medo, Deus é minha força. A vida cristã é marcada por batalha, mas também por vitória. Como aplicar a verdade 3? Discernimento acima da emoção. Antes de tomar qualquer decisão, faça esta pergunta: essa direção glorifica a Deus ou apenas satisfaz o meu desejo? Peça confirmação em oração. Espere pela paz que excede o entendimento. Teste as vozes pelo Espírito. Nem tudo que é bom é de Deus, nem tudo que é popular é puro. Aprenda a dizer não com coragem e sim com convicção. Como aplicar a verdade 4? O perdão é um processo espiritual. Comece com a oração. Ore pelo nome de quem te feriu, mesmo se doer, mesmo se parecer falso. O perdão é uma decisão, não uma emoção. E quando você diz: Senhor, eu libero essa pessoa, você quebra correntes invisíveis. Escreva uma carta, mesmo que nunca envie. Liberte-se do ciclo da mágoa. Não carregue o que Jesus já levou na cruz. Como aplicar a verdade 5? Buscar intimidade, não só informação. Separe tempo para estar com Deus, não com pressa, não com obrigação, com desejo, com sede. Abra a Bíblia como quem lê uma carta de amor. Ore como quem conversa com um melhor amigo. Louve como quem reconhece quem Deus é, não só pelo que Ele faz. Deus não está interessado apenas no seu desempenho religioso. Ele quer seu coração. Como aplicar a verdade? 6. Permitir-se ser transformado. Pare de resistir ao tratamento de Deus. Pare de justificar seus pecados com frases como: eu sou assim mesmo. Todo mundo faz isso. Deus entende. Ele entende sim, mas também transforma. Busque aconselhamento, jejue para quebrar cadeias internas. Peça para Deus te revelar o que precisa ser ajustado. Você não foi salvo para permanecer igual. Você foi salvo para se tornar reflexo de Cristo. Como aplicar a verdade 7? Deus em primeiro e mais ninguém no trono. Essa talvez seja a mais difícil, porque todos temos ídolos escondidos. Pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser o seu status, pode ser o seu próprio ego. Faça essa oração sincera. Senhor, mostra-me o que está competindo contigo no meu coração. E quando Ele mostrar, não resista. Renuncie. Quebre, tire do trono. Deus não quer parte, Ele quer tudo. Teste prático para a sua vida diária. Durante os próximos 7 dias, aplique uma dessas verdades por dia. Crie um desafio espiritual pessoal. Dia 1, examine seus frutos. Dia 2, agradeça pela luta. Dia 3, peça discernimento em uma decisão. Dia 4, ore pelo nome de quem te feriu. Dia 5, leia a Bíblia como um encontro. Dia 6, anote o que você precisa mudar. Dia 7, quebre um ídolo emocional ou material. E ao final de cada dia ore: Senhor, hoje vivi uma parte da tua verdade. Frases de impacto para fixar. A fé verdadeira não foge do espelho. Perdoar é se libertar enquanto o outro continua cativeiro. Religião informa, mas é a intimidade que transforma. Deus não quer te envergonhar, Ele quer te converter. Não ignore o que foi feito para te libertar. Você está pronto para viver a fé de forma plena?
Se sim, escreva agora nos comentários: eu vou viver essas verdades. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é, sobre a sua sede, sobre o seu coração. Muitos clicam no vídeo, poucos assistem até o final, menos ainda aplicam o que aprenderam. Mas você ficou, você ouviu. E agora a decisão está em suas mãos. A Bíblia não foi feita para decorar estantes. Ela foi escrita para confrontar corações, para transformar histórias, para romper padrões, para revelar verdades que libertam. E hoje você foi exposto a 7 dessas verdades. Verdades que a maioria ignora, mas que o céu celebra quando são aceitas. Você tem uma escolha. 1. Fechar esse vídeo e voltar à rotina espiritual rasa. Ou 2. Dobrar seus joelhos, abrir sua Bíblia e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ignorar tua verdade. Porque quando a verdade entra, a mentira perde força, o engano é desmascarado, a religiosidade é quebrada, a superficialidade é exposta. E o que resta? Um coração sincero diante de Deus, uma alma com fome de transformação, um espírito disposto a ser moldado pela palavra. O que fazer agora? Comente. Escreva nos comentários agora mesmo: eu escolho viver a verdade completa de Deus. Não é só um comentário, é um marco, um ato de fé, um ponto de partida. Curta o vídeo. Mostre para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Assim, ele será levado para mais pessoas que também precisam dessas verdades. Compartilhe com 7 pessoas. Sim, exatamente 7. Uma para cada verdade que você recebeu aqui. Seja canal de despertamento para alguém que está vivendo no automático. Inscreva-se no canal. Se essa mensagem te tocou, imagine o que Deus ainda vai fazer nos próximos vídeos. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que o céu quer liberar sobre sua vida. Qual dessas 7 verdades mais confrontou você hoje? Comente abaixo e compartilhe seu testemunho. Talvez a sua experiência seja a resposta que outro irmão precisa ler. Palavra final. Você não foi chamado para viver uma fé rasa. Você não nasceu para frequentar bancos e sair vazio. Você não foi salvo para viver ignorando as verdades do reino. Você foi chamado para arder, para impactar, para ser reflexo vivo do Evangelho. Seja esse reflexo a partir de hoje. E lembre-se, Deus não abençoa a aparência de fé. Ele abençoa a verdade que habita em você. Te vejo no próximo vídeo. Que o Espírito Santo continue te guiando, que você caminhe com ousadia, sabedoria e total rendição. Até lá. E nunca se esqueça, não ignore a verdade que pode mudar tudo.